Olá, você que está chegando aqui. Estamos aqui no portal da Engenharia Mecânica. Eu sou o Severiano. Estamos aqui para dar início nesse nosso bate-papo, nesse nosso vídeo sobre os veículos elétricos e híbridos, focando, como eu sempre falo, nos conceitos e nas tecnologias, ok? Nós estamos no capítulo 3 e estamos dentro desse capítulo falando dos componentes e sistemas. Dentro dos componentes e sistemas estamos falando dos motores elétricos, dos veículos elétricos e híbridos, e dentro desses motores nós estamos falando nos tipos de motores, né? Do vídeo anterior a gente ficou devendo aqui falar sobre barras de amortecedoras e excitador de rotor. Tudo isso ainda do vídeo anterior no contexto dos motores de corrente alternada síncronos, tá? Mas antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir a você que está chegando agora que se inscreva no canal, ajude a gente, dê seu like, compartilhe o vídeo se você gostar, tá? Não deixe de deixar seu like e, se puder, se inscreva no nosso canal, isso é de grande ajuda para a gente, né? Pois bem, vamos lá. No vídeo anterior, nós tínhamos parado nessa figura aqui do motor de corrente alternada síncrono, né? Onde tinha apontado as barras amortecedoras e o excitador de rotor, e nós não falamos no vídeo anterior, tá? Então, uma rápida explicação para não ficar em branco isso aqui. Essas barras amortecedoras são condutores geralmente feitos de cobre ou alumínio que são instalados no rotor. Então, elas são instaladas aqui no rotor. Isso aqui é o rotor e elas são instaladas aqui, né? Essas barras, elas não estão à toa aí. Elas têm algumas funções. Ela tem 3 funções. Uma delas é a estabilização do torque, né? Elas ajudam a suavizar as flutuações do torque durante as variações de carga, porque o motor elétrico de um veículo, ele trabalha sob muita variação de carga, arrancadas, paradas, subidas, descidas e tal. Então, como varia muito o torque, essas barras, elas têm uma função de suavizar essa flutuação do torque, né, durante as variações de carga. O que isso proporciona? Proporciona um funcionamento mais estável do motor e do veículo como um todo, né? Uma segunda função dessas barras também é ajudar na partida do motor. Quando o motor ainda não está com a velocidade síncrona com a rede, essas barras, elas permitem que o rotor funcione como o rotor de um motor de indução, até que a aceleração do rotor chegue à velocidade síncrona do campo magnético do estator, tá? Essa é uma outra função dessas barras amortecedoras. Uma terceira função é a dissipação de corrente, né? Eles atuam como dissipadores de corrente induzidas em situações de falha ou de desbalanceamento, né? Então, aquelas correntes indesejadas, ele atua como um dissipador, tá, dessas correntes. Então, era isso que a gente queria apresentar sobre as barras amortecedoras, essas 3 características dela, essas 3 vantagens e essas 3 aplicações, tá? Aí, sobre o excitador, esse excitador é quem faz o motor se tornar um motor síncrono. Esses excitadores de rotor, eles fornecem a corrente de excitação aqui, né, para o rotor. Essa corrente que ele fornece, ela é necessária para criar o campo magnético do rotor, porque nesse caso de motores síncrono, é criado um campo magnético no estator e no rotor. E quando a velocidade do rotor chega à mesma velocidade do campo magnético do estator, aí se diz que ele está na velocidade síncrona, que nós calculamos no vídeo anterior, tá? Então, o que se tira de conclusão é que esse excitador, ele é indispensável para a sincronização, ou seja, é exatamente esse rapaz que faz a sincronização do motor síncrono, né? Pois bem, vamos em frente. Explicamos essas 2 partes aí, agora vamos em frente. Nós falamos dos motores de corrente alternada síncronos, e vamos falar agora um pouco dos corrente alternada de indução ou assíncrono, né? Os motores de corrente alternada de indução também são chamados de motores assíncronos. Ok. Esses motores, eles são muito usados nos veículos elétricos devido à sua eficácia e robustez, né? E também eles são menos caros que os motores síncronos. Por quê? Porque os motores síncronos têm aquela parte ali da indução no rotor, aquela coisa toda que encarece o motor. Já o motor de indução, o assíncrono, ele tem um custo-benefício melhor, porque ele não tem essa indução no rotor. Isso deixa ele mais barato, tá?
eles são motores também que funcionam no princípio do campo magnético rotativo, né? Falando em campo magnético rotativo, eu trouxe essa figura aqui. Aqui você tem as linhas do campo magnético, né? Aqui você tem a força, as duas forças alternadas e contrárias em cima do rotor, causada pelo campo magnético, né? Então, o fenômeno responsável por esse desequilíbrio de torque que dá a rotação do rotor, que faz o rotor de indução girar, é conhecido como força eletromagnética. Você tem as duas forças aqui, contrárias, né? E desiguais, ou seja, desequilibradas, porque se ela fosse equilibrada, o rotor não girava. Então essas forças são causadas pelo torque, a gente vai ver lá na frente, pelo desequilíbrio dos torques. Então, nesse caso, é criado duas forças contrárias desequilibradas que fazem o rotor girar, tá? Essas forças são resultante da interação entre o campo magnético do estator, né, e as correntes induzidas no rotor, que por sua vez gera um campo magnético que reage com o campo magnético do estator, tá? Então esses dois campos, eles interagem criando essas forças. Elas são originárias, elas são resultantes dessa diferença entre os dois campos, tá? Pois bem, esse campo magnético que nós mostramos aqui, né, ao interagir com essas barras condutoras aqui, né, do rotor, gera corrente elétrica. Essa corrente ora está para cá, ora está para cá, ora está para cá, ora está para cá. Você vê que ela se inverte. Isso numa animação, logicamente é mais fácil ver, eu tenho isso aqui em animação guardado comigo, mas como eu falei no vídeo anterior, fica difícil trazer animação, tá? Então isso aí, toda essa interação e essa geração de corrente alternada aqui no rotor é devido à lei de Faraday, né? Do Faraday do eletromagnetismo, da indução do eletromagnetismo, tá? Essas correntes induzidas no rotor, por sua vez, elas criam seu próprio campo, como a gente falou. Tem o campo magnético gerado pelo estator, aqui as setas indicando o sentido do campo, e tem o campo magnético gerado pelo rotor. Essa diferença é que faz o giro, tá? É tanto que nós falamos naqueles graus elétricos que nós vamos voltar a falar aqui. Esse torque aqui, ele surge em cima do rotor, né? Do fato de que o campo magnético do estator e o campo magnético do rotor, né, induzido no rotor, estão em ângulos diferentes. Eu falei em alguns vídeos atrás sobre isso, né? Eu até dei o exemplo do pedal da bicicleta, né, que se você tiver com os pedais em sincronismo, você vai ter dificuldade de movimentar a sua bicicleta. Se o pedal for defasado de 180, aí sim você consegue com mais facilidade, tá? Então esse torque surge, né, exatamente desses dois campos estarem em graus elétricos diferentes. Então, como eles estão em ângulos diferentes, graus diferentes, ele dá o torque e faz o rotor girar. Como consequência dessas duas forças desbalanceadas, desiguais. Elas são iguais, porém elas não estão em sintonia, não estão em ângulo zero, elas estão defasadas de ângulo, porque se elas estivessem em ângulo zero, o rotor não giraria, tá? Pois bem, essa diferença de ângulo que a gente falou é que faz resulta na força que tende a fazer o rotor girar. Essa é o tchan do funcionamento do motor elétrico, é exatamente essa parte do ângulo. É tanto que eu coloquei aqui para nós observarmos aqui que este fenômeno, né, esse fenômeno que eu chamo, que é o desequilíbrio de torque, eu chamo esse fenômeno, que é o desequilíbrio de torque entre os dois torques, né, o torque do campo magnético do estator e do rotor, é o que permite a conversão da energia elétrica em energia mecânica. Quando existe essa diferença de torque, aí você tem o giro do rotor, tá? Esse é o segredo do funcionamento do motor, tá? Nós falamos aí de motor de corrente contínua, corrente alternada, né? Falamos do motor síncrono e assíncrono, que é o de indução. Agora vamos iniciar nesse vídeo ainda um pouco sobre os motores de corrente contínua, né? Esses motores, também conhecidos como direct current, né, são responsáveis por converter a energia elétrica direta da bateria, né, em energia mecânica. É claro que ele proporciona uma força para movimentar o veículo, então ele não tem que ter conversor, ele não precisa de conversão de contínua para alternada. Se você utiliza o motor de corrente contínua no veículo, você vai usar a energia direta da bateria, se torna mais simples, apesar do peso do motor
de corrente contínua ser maior, mas se torna mais simples. Por quê? Porque você não tem conversão de energia contínua em corrente alternada. Ele usa a corrente direta, tá? Nós trouxemos aqui essa figura que apresenta um motor de corrente contínua para veículos elétricos, né? É um motor simples, para um carro provavelmente pequeno, tá? Mas outra característica dele é que ele não tem escovas, ele é sem escovas. Nós vamos ver depois que tem motores contínuos com escova e motores contínuos sem escova, tá? Então isso aqui é a formatação, a apresentação externa de um motor utilizado em veículos elétricos, um motor brushless, sem escova, tá? Então, a característica desses motores, né? Eles são alimentados, claro, por corrente contínua, né? Ou seja, a corrente que flui numa única direção, que difere dos motores corrente alternada, né? Que tem a corrente alternando, ora num sentido, ora no outro. Então, esse aqui, ele é alimentado por corrente contínua, que todos nós conhecemos, né? Diferentemente da corrente alternada, que está alternando periodicamente, toda hora alternando, né? Pois bem, ainda dentro das características, existem dois tipos de motor de corrente contínua. É aquilo que eu falei, existem os motores com escovas e os motores sem escovas. Os motores sem escova é essa representação aqui. Quem conhece o motor elétrico está acostumado com escova e com o comutador, né? Que é aquela parte que tem as seções do comutador, né? Então, existe o com escovas, que ele usa a escova e o comutador é exatamente para alternar o fluxo de corrente. E existe o motor sem escovas, que não tem escova, nem tem comutador, mas ele tem que usar um controlador eletrônico para alternar o fluxo de corrente necessário para o torque no rotor, né? Pois bem, terminando essa nossa apresentação aqui, né, porque no próximo vídeo nós vamos continuar com outro assunto, a gente apenas deu uma pincelada nesse tipo de motor de corrente contínua, é só para mostrar aqui, nessa figura 312, né, é um motor com escovas, está aqui a escova do lado negativo, o lado positivo da escova, aqui você tem o estator, a bobina do rotor, porque esses motores têm rotor bobinado, né? Aqui você tem o comutador com seus segmentos, tá? Ele tem que ter segmentos para poder ele fazer a alternância da corrente contínua, tá? E o eixo, né, comum. E aqui é um motor sem escovas, né? Um motor sem escovas, fechado, você vê, é um motor comum, mas ele tem essa vantagem de ser corrente contínua, né? Ele tem, além de ser corrente contínua, ele não tem escova. É um motor que se torna mais caro, né? Que ele não tem componentes mecânicos como tem aqui. Ele tem um controlador que controla e faz a alternância, né? E se torna um motor mais caro, apesar de não ter escova, porque a escova aqui é mecânica, é uma coisa mecânica. Aqui é um controle eletrônico, ele se torna um motor mais nobre e mais caro, né? Por último, para comparar esse motor fechado com outro motor com bucha, com escova, né? Eu trouxe essa foto aqui, que aquela parte do comutador e da escova está tudo aqui dentro, né? Então, resumindo, aqui é um motor com escovas, que ele fechado tem isso aqui. Você vê que o outro, na saída do eixo, ele é liso, ele não precisa dessa parte aqui para guardar o comutador e as escovas, as escovas que ficam de um lado e do outro, tá? Certo? Então nós estamos terminando esse nosso vídeo. Eu espero contar com sua presença no próximo vídeo. A gente vai ver se melhora nosso trabalho e espero também que você se inscreva no canal, compartilhe, dê seu gostei ou não gostei, não tem problema, faz parte, tá? No próximo vídeo nós vamos tentar falar dos motores, vamos entrar no tipo de motores nobres, né? Motores com ímãs de terras raras, tá certo? Que são aqueles ímãs permanentes, que eles são feitos com terras raras, o lantanídeo, que é um material caro, eles usam. No próximo vídeo nós vamos falar, tá bem? Um grande abraço para vocês aí, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!